cada um desses sistemas aqui, ele tem as suas características próprias, né? Todos eles são utilizados hoje de alguma forma, né? Não daria para eu discorrer aqui, um por um, quais são as características de cada um, senão a gente ia ter outra apresentação. Mas dá para dizer algumas coisinhas, né? Por exemplo, esse sistema aqui é um sistema bastante utilizado hoje, né? Ele tem, vamos dizer assim, uma matemática, mas na sua forma, ou nessa forma aqui hoje, eles a tendência é eles não serem mais utilizados. A tendência é que eles sejam modificados, e eu vou mostrar mais para frente como é que ele pode ser modificado. Por exemplo, a amina aromática, na sua forma, nessa forma, sem modificação, ela é muito lenta para reagir. Então, ela só vai reagir mesmo se você colocar colocar a temperatura, né, der calor para ela, aí ela vai poder reagir. A cicloalifática que apresenta mais vantagens. É um sistema que tem uma boa resistência química, umidade, resistência a solvente, né? Alto brilho, é o sistema que amarela menos, né, quando recebe radiação. Porém, também, como o mundo não é perfeito, é o sistema mais caro. Esse sistema aqui, por exemplo, né, só para vocês terem uma ideia, se eu for utilizar ele nessa forma que ele está aí, e for querer reticular um epóxi com ele, o que vai acontecer? A compatibilidade dele com o sistema epóxi é muito baixa. Ele não gosta do sistema epóxi. Então, a tendência dele é acabar separando. Ele vai flotar, vai ir para a superfície, vai separar. No final, o meu filme vai ter deficiência, porque, evidentemente, algumas regiões vão reagir bem, outras não. E nesse local onde a superfície para onde ele subiu, eu vou ter um fenômeno de blush, que é, vamos dizer assim, uma névoa que aparece na superfície do filme, por conta da reação da amina com o CO2 do ar. Forma o que a gente chama de carbamato, né? Além disso, ele também vai prejudicar o recobrimento. Se eu aplicar aí uma outra camada, supondo que seja um primer, eu vou aplicar, por exemplo, um poliuretano por cima. Ele vai prejudicar a aderência. Tá? Então, se você ter uma ideia, para eu poder usar isso aqui, o que o pessoal fazia antes? Misturava com a resina epóxi, né? E dava um que chamando de tempo de indução. Quer dizer, ele permitia que, ali, por questão de, como eu tenho uma massa maior, a reação vai ser um pouco mais rápida do que no filme, né? Essa reação ela é exotérmica, né? Aliás, bastante exotérmica. E o que acontece? Então a reação vai se acelerar um pouquinho mais, eu vou ter uma parte disso aqui reagindo com o epóxi, né? E vai estabilizar mais, aí eu vou e aplico o filme. Para vocês terem uma ideia, para eu ter um certo resultado com isso aqui, eu teria que ter um tempo de indução de até 45 minutos. Né? Hoje, esse tipo de amina ela é utilizado já modificado, precisa também de um pouquinho de tempo de indução, mas aí já caiu para 10 a 15 minutos. Tá? Bom, vamos para frente. Então, por que modificar por que eu usar as aminas modificadas? Né? Quais as vantagens que eu tenho? Então, eu diminuo a volatilidade, que é um problema sério, porque você vê aquelas moléculas, elas são moléculas relativamente pequenas, né? E esses sistemas aminos não são, assim, vamos dizer assim, uma toxicidade não é muito baixa. Eu aumento a compatibilidade com a resina epóxi. Como eu falei, esses sistemas eles não gostam muito de ficar no meio do epóxi e tendem a se separar. Fazendo as modificações, o que acontece? Eu aumento a compatibilidade com a resina. E aí eu aumento o peso molecular, também diminui a mobilidade e também ajuda a reduzir essa migração para a superfície. E também ajuda a ajustar a relação, porque são do sistema 2 componentes. Né? Essas aminas, na forma que elas estão, geralmente, eu tenho relação tipo assim, 100 gramas de epóxi para 20 de amina, 15, coisas assim. Então, quando eu faço essas modificações, eu consigo formular de forma que eu se aproxime da relação desejada para quem vai fazer a mistura, que é a relação 1 para 1. Né?
E também altero a cinética da reação e, em alguns casos, eu posso até aumentar a dureza. Apesar de ser um sistema que eu já disse que já é relativamente duro, né, eu posso aumentar também um pouco a dureza do sistema. Agora, aqui, mostrando um pouquinho como é que são feitas essas modificações. Vou mostrar, então, alguns produtos para vocês. Né? No caso da poliamina ou amido-amida, eu parto, então, de um ácido graxo, a um ácido graxo simples ou dimérico. O dimérico pode ser geralmente utilizado é o tall oil, né? Tall oil fat acid. Né? Aqui, se não me falha a memória no meu tempo de escola, essa aqui é uma reação de Diels-Aldrich. Aí, se tiver alguém aí que... Mas vocês estão com a cabeça mais fresquinha que eu. Eu acredito que seja. É isso mesmo? Tá ok. E aí eu formo aqui o que se chama ácido dimérico. Isso aí reagindo a qualquer etilenoamina, lembra lá que a gente mostrou no início, aquela moléculazinha? Eu vou ter, então, uma poliamida. Se eu reagir com ácido graxo comum, eu vou ter uma aminoamida. Tá? E aí, a característica, então, de poliamida é um sistema que tem uma resistência à umidade muito alta, né? Resistência à corrosão. Por que umidade resistencial? Eu estou colocando ácido graxo aqui, né? Eu estou colocando uma cadeia carbônica alta que vai fazer com que o sistema tenda a ser mais hidrofóbico. Né? É um sistema, então, boa flexibilidade, isso também vai dar boa flexibilidade, vai dar uma boa resistência à água, né? Como falei, boa resistência à corrosão. Quais as vantagens da poliamida com essa modificação da poliamida ou mesmo da poliamidoamina, quais as desvantagens? Resistência química dela é muito baixa. Né? E também a viscosidade aqui que eu consigo é alta, então a dificuldade de se conseguir sistemas com sólidos mais altos. Tá? Vamos lá, uma outra modificação que eu posso fazer. O adduto, como eu falei para vocês. O que é o adduto? O adduto nada mais é do que uma pré-reação da amina, né, com um epóxi. Olha aqui a molécula do epóxi. Né? Então, o que vai acontecer? Ela vai reagir aqui com aquela oxirana aqui nas pontas e vou deixar aqui um grupo amina, a amina primária, para reagir com mais epóxi depois. Só ressaltando, né, a ordem de reação sempre, as aminas primárias, elas são bastante reativas. As secundárias já nem tanto, mas em alguns casos reagem também. Tá? Mas, via de regra, as reações sempre são através de aminas primárias. Né? Então, qual a vantagem aqui? Né? Eu vou ter uma boa compatibilização, porque ela já está pré-reagida com o epóxi. Uma secagem rápida é uma excelente resistência química. A desvantagem aqui, fazendo isso, eu aumento a viscosidade e também adiciono o processo. Né? Eu estou adicionando um processo no sistema e aí vai também vou ter um aumento de custo. Tá? Nos sistemas, vamos dizer, ideais, eu inclusive posso eliminar a amina em excesso, né? E diminuindo bastante o teor de amina livre. Né? Então, vou ter um sistema bastante interessante.